Bom dia com Jesus. Aos Hebreus 3, versos 12 ao 19. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Ponto. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aqueles que foram desobedientes à voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não entraram e não entrarão no repouso. Agora cabe a cada um conhecer ou não essa voz, que ela própria, ou ele próprio, disse que é de Deus. Mombrana disse que é muito difícil a pessoa dizer, Deus me disse, o Senhor me disse. Senhor, nós estamos diante de uma realidade muito grande. Não podemos ser surpreendidos de forma alguma se depararmos com um lugar completamente diferente do céu. Isto porque, ó Deus, nós temos a voz do sétimo anjo, temos a voz do arcanjo, temos a trombeta, temos o alarido. Há muita gente pensando em um cumprimento muito específico dessas três coisas. Mas isso tem um cumprimento coletivo das três coisas. Quem ouve o alarido, ouve a voz do arcanjo, ouve a trombeta de Deus. Quem não ouve o alarido, não ouve a voz do arcanjo, não ouve a trombeta de Deus. E nós estamos olhando nesse espelho, não para ficarmos encurralados no canto da parede, sem saída, porque o Senhor tem nos mostrado a via do escape. E precisamos atinar para isto com toda a diligência. Te pedimos isto porque isto redunda também em ordenação da vida. Vimos que o profeta disse que preferia ver um homem se corrigindo do que ver um aleijado andando, um cego enxergando. E nós queremos ouvir a tua voz.
E não somente isso, nós queremos atender a tua voz. Qualquer preço que se pagar por obedecer a tua voz aqui nessa terra, não se pode comparar com aquilo lá do outro lado, nem um milésimo sequer, daquilo do outro lado da perdição, daquilo do outro lado da salvação. Queremos deixar esse reconhecimento diante do Senhor, em princípio, de mais essa meditação, de mais essa escola, em nome de Jesus Cristo. Que venha a saúde, venha a bênção sobre o teu povo, a bênção da palavra, a bênção da voz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-vos. Eu não vou fazer perguntas. Me dá mais um somzinho, por favor. Eu não vou fazer perguntas, porque temos que continuar um pouco aqui. Está muito bem enfatizado sobre esta ordenação das coisas no vagão, que significa a ordenação da vida. Vimos sexta-feira a seguir, do casamento, e disse para os rapazes, para as moças, que elas têm tudo nas mãos para começar certo. Se pode fazer certo, para que fazer errado? Que vimos que esse selo significa redenção, obra consumada, possessão, segurança, que aí você pode ouvir o que ouvir, o seu coração, como São João disse, fica em paz. Há muitas pessoas que se irritam, se revoltam com determinadas mensagens, mas é porque elas não estão seguras. Se elas estivessem seguras, elas ficariam em paz. O certo é esse. Vimos com muita clareza o sinal do fim, os dias de Noé, vimos o ministério do Filho do Homem, vimos que Jesus não vai pisar aqui na terra, para assim os religiosos entenderem que aqueles são os dias do Filho do Homem. Eles o crucificariam novamente, como crucificaram-no novamente nesta era, crucificando a palavra, a mensagem. Então vimos esse ministério do Filho do Homem dentro desse curso da segunda vinda de Jesus, que está em pleno curso. Ministério do Filho do Homem, e ele já tem sido recolhido. Vimos também, mensagem adiantada do primeiro selo, o irmão Branham dizendo que então é razão de gritarem o nome de Jesus, gritarem, berrarem em torno desse nome e não acontecer nada, porque ele já tem outro nome. Então esse sinal do fim foi muito bem enfatizado, e aí entra mais esse gemer dos corpos, gemer da natureza. A natureza sabe o que significa a intervenção divina. A natureza sabe que não há remédio para ela, não há reflorestamento,
e que eles podem fazer do mundo todo um parque florestal, uma floresta ecológica, pode fazer da terra toda uma floresta ecológica que não adianta nada. A natureza sabe que ela tem que sofrer mais uma dor de parto, que é o fogo. Ela sabe que ela vai passar pelo fogo atômico. E ela sabe que há o fogo depois, que não é atômico, o fogo divino, que queimará toda iniquidade. E o fogo atômico ainda não queima isso. Ela sabe que haverá uma inversão de poder, o que é já um alívio tremendo no milênio. Ela clama porque ela sabe que antes deste milênio não pode vir a eternidade, o fogo divino. E dar-lhe assim uma eternidade sem murchar, sem morrer, sem sofrer agressões. Então, a natureza sabe disto. E ela geme por isso. Agora, não se sabe por que cristãos não sabem disso. Cristãos. Na mensagem Deixando Escapar a Pressão, que está sempre sendo mencionada aqui dentro desse estudo, do gemer, o profeta disse, todos eles sabem, o Pentágono sabe, a CIA sabe, o FBI sabe, as polícias federais, os exércitos sabem que algo está para acontecer. Os cientistas sabem melhor que qualquer outro. Eles têm conhecimento de coisas que causaria pânico na humanidade. Eles estão sabendo que algo está para acontecer. E todo arquivo será queimado. Essas dívidazinhas, eu quero ver onde você vai cobrar ela depois. Você que vive cobrando. Mas eu emprestei uma colher de sal para ela, não me devolveu. Quero ver onde é que você vai procurar a colher de sal lá depois. Eu gosto muito de documentários sobre avião. É meu fraco. E eu tenho um que depois de todo mundo, o trem espatifado lá no chão, explodiu. Então os sobreviventes tá gritando e dando ataque histérico por causa dos sapatos nele. O outro por causa do relógio. Nos escombros lá, dando ataque por causa do relógio. E salva do estouro daquele. Querem cobrar na companhia lá o relógio, o sapato. Dá pra rir, não dá? Naquela hora não tem nada a ver mais não. Essa hora toda a diferença acaba. Não tem jeito. Eu vi aquilo sobre aquele avião que arremessou já com 284 passageiros, faltando 36 segundos para mergulhar no mar, ele conseguiu arremessar. Bom, ele viaja a 930 km por hora, em média. Mas despencado de lá para cá, aquilo deve ter triplificado, sei lá, não é? 36 segundos ainda estava muito longe da água, né? A razão dele ter conseguido ser arremessado. Isto quer dizer, as turbinas funcionaram e ele conseguiu ainda levantar, arremessou. Mas o certo é que
é a morte mais dramática que tem, porque eles viram o avião de cabeça para baixo. Eles são obrigados a falar: estamos caindo. Salve-se quem puder. Vamos mergulhar no mar. Só que depois daquilo, não teve posto que limpasse aquele avião mais. Ah, não teve. Onde é que ficam as diferenças? Agora, um de 189 pessoas mergulhou. E sabe de uma coisa? A coisa que estava mais difícil para o resgate dos corpos é os tubarões. Os tubarões estavam comendo madame, comendo gente. O prato do dia deles foi madame, executivos. E esse povo de voo internacional, então, é cheio de coisinha que você precisa ver. Você não sabe qual é o tipo de perfume que está por ali mais, porque vira uma mistura. Quando chega a mergulhar, os tubarões então dizem: ganhamos um prato muito bom hoje. Mas a natureza está gemendo. Algo está perdido, é o parágrafo 48 da mensagem do intervalo. Algo está perdido e a natureza está gemendo e tratando de voltar à sua condição original. Não, vocês, por serem crianças, é claro, tem que olhar para frente. Tem que olhar por horizonte, né? Lá para frente. Mas as crianças reveladas também gemem. Oram, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A melhor coisa que podia acontecer, que pode acontecer, o que faz desta era a era mais gloriosa de todas, é porque ela está fadada, sujeita, ela está determinada que nesta era Deus introduzirá o milênio na Terra. É claro, depois do rapto, depois do arrebatamento. Se um ano para nós nessa aflição, nessa condição do tempo em que estamos vivendo, está voando, nós estamos já quase no fim de fevereiro já. Daqui a pouco é a paixão, daqui a pouco os foguetes juninos, festas juninas, daí blam 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 blam. Não, acabou o ano. Agora pensa 3 anos e meio, o que vai ser nas bodas do Cordeiro? Vai passar depressa demais. Você, às vezes, se emociona e prepara para fazer uma viagem, ir a um lugar que você não conhece. E chega lá, como diz o irmão Green, tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa, as cidades são as mesmas. Uma tem mais isso, outra tem mais aquilo. Uma tem uma praça a mais, outra tem uma praça a menos, outra tem aquilo, outra tem aquilo. Todas elas têm cemitério, esgoto, cadeia, hospitais. As pessoas são as mesmas. O pecado é o mesmo. E você fica numa emoção tremenda por fazer uma viagem aqui. E há uma expectativa em torno daquilo. Agora, pense numa excursão desta. O irmão Branham disse que a gente sofrerá uma pequena dor, como que uma dor de dente nessa transformação. Você não vai sentir falta de marido, de mulher que não foi, de filho que não foi.
E meu filho não veio, eu não... Porque se fosse deixar pelos sentimentos, eu falei, então não vou não. Porque meu filho não veio, não vai, eu não vou não. Meu marido não vai, não tem que Não, Jesus, você não me leva não. Eu agarro no cinto dele e quero ver. Sem ele eu não vou. Não, não vai ter isso não. E tanto que muitos sentimentos já estão morrendo. O rapto já tem se dado. Potencialmente ele está acontecendo. E a gente não entende que aquilo já faz parte do rapto, de deixar os que vão ficar. Jesus falou isso. Pode você imaginar alguém que chegasse a cair num grande abismo? Logo que esforço faria para conseguir sair de alguma maneira desse abismo? Ele não estaria em sua condição original. Estaria clamando com todo o seu poder e tentando subir as paredes e fazendo tudo que fosse possível, e estaria gemendo porque anela regressar à sua condição original. Não está, essa pessoa não está achando graça nessas piadas de cômicos imundos de televisão. Não tem como. Então isso deixou de ser uma religião. Deixou de ser denominação. Estamos ouvindo aí no rádio, lembrando o irmão Edgar, ele fala sobre o umbigo, que o irmão Brana fala isso. E se não cortar o umbigo, morre. Nós vimos aquelas material que mesmo tem a natureza do ímã, mas está parafusado. Não sobe, não subiu para o ímã. Por quê? Está parafusado. Não vamos falar no alumínio que não tem a natureza, não. Aqueles que têm natureza, mas não estão livres, estão parafusados. Não sobem. Não cortaram o umbigo. Não completaram o parto, portanto, morrem. Ele disse, essa noiva cortou. Não tem nenhuma ligação organizacional, denominacional. Ele disse, olha aí, se vocês aceitarem esse espírito denominacional aqui, denominação aqui nessa igreja, falando no tabernáculo dele, vocês terão pastor por apenas uns 5 minutos. Eu sairei daqui. Eu só estarei aqui enquanto Deus estiver. Ele disse assim. Então ele está fazendo tudo, tentando subir as paredes e fazendo tudo que fosse possível, estaria gemendo, porque anela regressar à sua condição original. Então nós não sabemos por que cai uma tristeza. Como uma pessoa que se tem contagiado com uma grave enfermidade e tem muita dor. Houve um tempo quando não esteve assim, mas agora está gemendo. Por quê? Porque sua situação não está bem. Há algo errado e está gemendo e tratando de chegar outra vez a como estava quando era são. E quando a natureza e a gente, como diz a Bíblia, estão gemendo, isto mostra que não estão na condição em que devem estar. Estão gemendo porque não estão na condição que devem estar. Tem caído de alguma posição. E não há dor maior do que essa. Agora, não necessitamos que alguém nos interprete isso. Porque desde logo sabemos que foi da vida eterna de onde caíram, e ao cair, perderam todos os direitos da vida eterna. Você deixa a igreja, deixa a mensagem, deixa o profeta,
Vai embora. E vamos ver se você vai ser feliz. Aqui, nós cobramos uns dos outros, às vezes, as mínimas coisas. Comparando com outras que estaríamos enfrentando lá fora. A mocidade, às vezes, cabe a moças ficarem assim com moças, rapazes com rapazes. Às vezes acontece de cobrarem as mínimas coisas, quando estariam enfrentando desgraças lá fora, então. Vê se alguém vai ser feliz fora deste caminho. Foi por isso que Pedro disse: para onde iremos nós? Isso sucedeu pela queda de Adão e Eva, que da vida eterna caíram à morte ali no jardim do Éden. E trouxeram toda a natureza sobre a qual estavam também a morte. Por quê? A razão pela qual a natureza geme pela manifestação dos filhos. Porque estes filhos recobrarão automaticamente a posição da natureza. A posição de então. Se eles jogaram no abismo, na morte, eles também vão recuperá-la. Isso quer dizer, Deus não pode redimir a terra sem a manifestação de seus filhos, sem a redenção de seus filhos, sem a obra consumada, sem a possessão, sem a segurança desses filhos. Então a terra caindo na mão de justos é o bastante para ela. Então ela clama por isso, pela intervenção divina, porque Jesus Cristo vai reinar por 1000 anos com sua esposa, com a rainha. Seus súditos são aqueles que servem, aqueles que vão servir. E ele vai governar. E eu repito quantas vezes for necessário, nessa inversão de poder, sendo que o diabo não terá 1/1000 de fração de segundo na televisão, no rádio, nas leis que Deus criou. Ele não terá. Então veja, toda a natureza sobre a qual estavam, Adão e Eva trouxe a morte. Antes desta queda não havia morrido uma árvore e nem um animal sequer. Aquele irmão que caçava com o irmão Branham, disse: irmão Branham, nós vamos caçar no milênio? Agora quem conhece disso sabe, a terra restaurada, todas as florestas e bichos e tudo, vai ser bom demais para caçar. Vai ser uma beleza. Não vai ter muriçoca, mosquito, não vai ter que usar repelex, não vai ter que fazer nada. Parece que o irmão Branham decepcionou o irmão, porque, de fato, quem tem isso no sangue, nasce com ele no sangue e vai. Ele disse: os dois únicos esportes bíblicos que existem é caçar e pescar. De fato, isso é verdade. Por isso que eles são os mais pervertidos, violentados e, por último, discriminados. Eles não dão fortunas, eles não formam idolatria e fortunas para ídolos, não é? O certo é esse.
que ele disse, nós vamos caçar lá. Opa, vai ser bom demais. Vai ser uma beleza. O Abraão disse para ele, não. No milênio nada morrerá. Você não vai precisar de seu rifle lá. Parece que o irmão fez assim, né? Fez um bico. Ele disse, não. Se você tivesse sido um porco e se tornasse humano, você gostaria de se tornar porco novamente? Claro que não, nunca, jamais. Ele disse, se você multiplica isso aí milhões de vezes, assim será naquele outro corpo. Ninguém quer tornar a ser humano mais nunca. Isso por milhões de vezes. Pode deixar. Que você vai ter coisas muito melhores que ela. Eu disse, olha, é a época, então, que só o louvor é o bastante. Nós não vamos precisar da Bíblia, não vamos precisar de escola dominical, não vamos precisar de doutrina, não vamos precisar ser corrigidos, exortados, nem nada mais. Então, basta louvor. A igreja hoje, aqui na dimensão edificada sobre o louvor, ela está sobre a areia. Mas lá não precisa disso. Antes desta queda não havia morrido nenhuma árvore e nenhum animal. Pense nisso. Há uma só coisa que não pode morrer: Deus, porque Ele é eterno. E a única maneira de evitarmos a morte é tendo em nós a vida eterna. E dessa maneira, ser filhos e filhas de Deus. Porém, como disse esta manhã, quando morremos em pecado, ali mesmo vendemos nossa primogenitura e cruzamos este abismo. Agora estamos fora do alcance de Deus, aqui deste lado do abismo. O Paulo está dizendo, se ouvires a sua voz, não endureça o coração. Não pode endurecer o coração. E vimos aqui Elias convertendo os corações dos filhos aos seus pais. Está claro, óbvio, que somente filhos serão convertidos. Não é definitivamente uma espremida no canto da parede. Eu prefiro ser condenado pela mensagem que eu prego. Eu prefiro. Porque ela será salvação para os que me ouvem, de São Paulo. 1 Pedro, vocês, senhorinhas, mulheres, homens. 1 Pedro capítulo 3. Então, isso aqui é a voz. É a voz. Se você está lendo, você está ouvindo. Se você está ouvindo alguém falar, você está ouvindo. Ouvindo alguém ler. Então, isso aqui é Deus. Deus não tem que aparecer aqui em forma de um anjo brilhante para falar isso. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos. Isso é o maior sapo que se tem que engolir nessa hora. É a mulher ser sujeita ao marido. É o mesmo que engolir um sapo. Então eles dizem, mas eu vou ter que engolir esse sapo? Ser sujeita? Se é sapo, não engula.
Agora, se é a palavra de Deus, come-a. Para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. É um paradoxo. A gente vê, o homem tem que estar parando a mulher para salvá-la, para levar para o céu, para a igreja. É um paradoxo. Pedro não se refere isso ao marido, não. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Agora, isso aqui é para filhas. Preste bem atenção. Elias converteria os corações desses filhos, através disto aqui. Porque o irmão Branham não tem uma Bíblia à parte. É através da palavra. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas fazendo bem, não temendo nenhum espanto. Não temendo nenhum espanto. Ora, veja só, da qual sois filhas. Então veja, para quem que é endereçada essa carta? Você recebe uma carta em casa, se ela está subscritada para você, você a abre, toma para si, o conteúdo é seu, e é sua a carta. É um crime alguém violar aquilo. Então pega essa carta e diz, ela é para mim. Da qual sois filhas. A única maneira de evitarmos a morte é tendo em nós a vida eterna e dessa maneira ser filhos e filhas de Deus. Quando Pedro disse, da qual sois filhas, estava dizendo que vocês são filhas de Deus. Quem é filho de Abraão é filho de Deus. Quem é filha de Sara é filha de Deus. Nessa linguagem de Pedro, dos apóstolos. A linguagem apostólica. É a linguagem de Deus para com seus filhos e filhas. Agora, quando morremos em pecado, nós atravessamos um abismo e acabou. Quando Adão caiu sob a morte, ele trouxe a morte sobre toda a criação. A Eva acabou de deitar com a serpente. O leão que estava ali junto com o tigre, nunca tinha tido uma briga, nunca tinha tido nada com o cordeiro, na mesma hora ficou iracundo. Virou carnívoro. Já começou a estrangular. Sentiu fome de carne, sede de sangue. E foi uma bomba no Éden. Era bicho correndo para cá e bicho correndo para lá e aves batendo asas que viviam, andavam em cima de uma fera daquela. E bate asa de cá e corre de lá, entra num buraco e fura buraco e sai daqui. E a paca corre dali, e o veado corre para lá. Assim que ela acabou de deitar com a serpente.
Por que que um bicho vê o outro e corre? Por que que o bicho vê o homem e corre? Ele trouxe a morte sobre toda a criação. A ele foi dado livre arbítrio, tal como a nós, para escolher. Não tem homem, tem mulher. Ele disse, ela tem que dizer sim, ela tem que dizer não. Ela pode dizer sim, ela pode dizer não, e pronto. Agora, ali no princípio, com Adão e Eva, estava ante eles a árvore do bem e do mal. E essa mesma árvore está hoje ante cada um de nós. Cabe a você conhecer ou não a sua voz a respeito destas coisas. Olha, para acontecer uma ordenação, tem que se quebrar novamente. Para acontecer uma ordenação de vida. Sem dúvida alguma. Você sabe que Deus está aqui. Você sabe que Deus está nessa palavra. Você tem que repreender o sono. Porque se nós estivéssemos aqui num culto pentecostal, carismático, não tinha sono. Mas a palavra ela provoca sono. E é preciso ter cuidado nessa hora. Eu sei o que significa isso. Você diz hoje, eles, Adão e Eva, são culpados. Não, não. Não é assim. Hoje eles não são os culpados. Agora a culpa é sua. É a mulher que tu me deste. Foi a serpente. É sempre assim. Ninguém assume. É no trabalho, ninguém assume disso. Não, essa é minha responsabilidade. O erro foi meu. É difícil uma pessoa assim. E deixamos as coisas irem sob a nossa natureza terrena. E eu disse para um irmão outro dia, nós não podemos condicionar a Bíblia às nossas circunstâncias, às nossas maneiras, à nossa maneira de pensar. Hoje eles não são culpados. E sempre tem aquela historinha minha do homem que estava quebrando pedra. Batia a marreta na pedra. Adão, Adão. Cada marretada que falava o nome de Adão. Aí o rei mandou buscar ele. Por que que você é bater a marreta fala o nome de Adão? É, porque se não fosse Adão, não estava quebrando pedra. Está bem? Então você não vai quebrar pedra mais. Você vai ficar aqui no meu palácio. Ornou, vestiu ele de segunda pessoa dele. Disse, agora eu vou fazer uma viagem. Você manda em tudo aqui. Só nessa caixinha aqui não. Você não mexe nessa caixinha aqui. O resto é seu. Você responde por mim. Mas virou as costas e ficou implicado. Mas por que que eu posso mandar no rei nessa caixinha não? É lá que ele vai. É lá que ela vai. Basta você quer brincar. Você quer brincar? Brincar? Ou você brincar com sua esposa? Não, eu não vou falar, senão você briga comigo. Aí ela já quer saber quem foi. Não, eu não vou falar, porque senão você briga comigo. Você quer arranjar uma briguinha? Fala assim, eu não vou te falar, porque senão você briga comigo. Aí você demora um pouquinho só. Demora uns 2, 3, 5 minutos. Ei, quem foi que não falo? Quem foi que deu? Quem foi que falou? Não falo, porque senão você briga comigo. Dentro de 5 minutos a briga já está feita.
Só essa caixinha que não pode? Só essa. O resto, você pode comer de tudo quanto é fruta, tudo quanto é. Mas isso aí não. Não mexe. Eu vou olhar o que é isso. Vou só dar uma olhadinha, eu quero ver. Eu levanto a tampa e fecho depressa. Quero ver que. Eu tenho que ver, olha. Se eu tenho autoridade. Passarinho voou. O rei voltou e disse. Levantou lá. Cadê o. Você abriu aqui, né? É. É. Então agora você vai voltar para quebrar pedra. E só que você está proibido de falar Adão, que está enchendo a paciência de todo mundo. Você vai parar de culpar os outros, que isso irrita, isso provoca um pânico na família, isso provoca um mal-estar em todos, prejudica o serviço, o trabalho, a empresa, murmurador. Deixa sua barbinha crescer também. Conspirador, murmurador. Só culpando os outros. E você vai ter que quebrar pedra mesmo. Hoje eles não são culpados. Agora a culpa é sua. Já não podemos lançar toda a culpa a Adão. Você tem que aceitar a culpa pessoalmente. Porque diante de você está o bem e o mal, igual como foi posto diante dele. Só que você quer fazer a mesma coisa que ela fez, que ele fez. O problema é esse. A voz do Espírito Santo está dizendo, não faça isto, não faça aquilo. Mas você vai lá e corta. Você vai lá e veste daquele jeito, você vai lá e fala daquele jeito, você olha daquele jeito, você se porta daquela forma, você deita daquela maneira, você anda daquela maneira, quando a voz está dizendo, não faça. Diante de você está o bem e o mal, como foi posto diante de Deus, ou deles, por Deus. A mesma coisa que Eva fez, você está fazendo. Paulo disse, eu temo que como Eva foi enganada, vocês também, a igreja venha a ser enganada novamente. Agora, o assunto do dia é botar a vida em ordem. É botar o vagão em ordem. O assunto, quer dizer, o apreço, a demanda, o câmbio oficial do dia é botar a vida em ordem. E nessa correria, nessa gritaria de bolsa de valores que nós estamos vivendo, você não queira saber que inferno é a casa da bolsa de valores, a gritaria constante. Onde é que está o preço, o valor? Falar por mim não lhes interessa. Falar por si próprio não interessa a terceiros. Fale por si mesmo. Quando somos redimidos, já não desejamos nossa própria escolha, mas a dele. Adão e Eva desejaram conhecer o que era sabedoria. Desejaram sua própria escolha. Então fizeram a prova e o resultado foi a morte. Não tenha dúvida, você pode pensar comigo, não acontece, mas não é o que a gente pensa. A gente vê os outros dentro do caixão, o defunto dentro do caixão. Isso aí, acho que eu não vou lá, não. Não, isso não é para mim. Não é para mim, não é para mim. E com isso, 100 anos atrás, não tem ninguém vivo mais.
100 anos atrás que eu conheço é só o Zé do Carmo. Tem uma fotografia dele. Mas vai para lá, sim. Você pode fechar os olhos e se ver dentro de um caixão, porque vai mesmo. Nova, velha, novo, velho. Vai sim. É certo que qualquer hora aí vai haver uma transformação e não vamos provar da morte. Tudo bem. Mas não sabemos se isso vai ser em tempo. Eu estou sujeito a entrar para o ano 2000, viver 2 séculos. Século 20, 21, né? 20 e 21, né? Eu sempre encabulei com isso. Por que é 20? Se vai para 2000, tinha que ser o 20 agora. Obrigado, professora. É o que vai se cumprindo, né? Agora preste bem atenção. Quando um homem tem sido, preste bem atenção. Se você não dormir, chegar em casa, eu te dou um prato de curau. O Matheus Nilo já ficou em pé. Eu sei como é que é a escola dominical. Principalmente pensando naquele arrozinho com rapa, né? Quando um homem tem sido redimido, ele já não tem desejos de alta educação. Rebenta, bate onde bater, rebenta onde rebentar. Isso é assim, diz o Senhor. Nem tem desejos das coisas do mundo, nem da sabedoria do mundo. Ele já não quer escolher essas coisas. Não tenha. Há pouco tempo veio uma moça de outro estado e eu falei, minha filha, onde é que você está com a cabeça? É que eu quero ser jornalista. Falei, você deve estar vendo muito essas jornalistas, essas repórteres de televisão, viu? E as pessoas estão fazer faculdade, quer fazer jornalismo. Pois é, você quer ser carniceira mesmo, né? Só viver à custa das notícias. Ele já não quer escolher essas coisas. Ele não quer. Fale quem falar. Pode falar o contrário, pode falar a favor. É ele quem não quer. É uma questão interior. Se quer, deve fazer. Você deve ir até onde seu coração pede. Seu âmago, seu interior. Quanto há estímulo, entusiasmo. Você nada até onde você vê que dá conta. Sabendo que sempre os que morrem afogados são aqueles que sabem nadar. É difícil uma pessoa que não sabe nadar morrer afogada. É difícil, morre. Mas sempre quem nada é que mais morre afogado. Ele já não quer escolher essas coisas. Ela já não quer escolher. É uma questão de escolha, de autodeterminação. Ele já é redimido, já não quer dirigir-se a si mesmo. Já não quer que ninguém trate de lhe convencer aonde deve ir ou o que deve fazer. Eu vi a história daquele rapaz que o pai daria tudo, a vida, para que ele fosse médico. Mas aquele rapaz nunca quis ser médico na vida. Mas é o pai que quer que ele seja médico. É o doutor. Meu filho tem que ser doutor. Já não quer que ninguém trate de lhe convencer aonde deve ir ou o que deve fazer.
Ele unicamente espera até encontrar a decisão que fez seu feitor. Se você é guiada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo te guia através da palavra, tudo bem. Vê você? Então ele vai no nome de seu feitor, quando ele diz que vá. Porém, o homem que sempre anda em busca da sabedoria, diz, esta paróquia está bem, porém ali me vão pagar melhor, então eu me irei para lá. Você vê? Essa é a sabedoria. Agora, Adão pecou por causa do arrazoamento de sua esposa, em vez de manter-se com a palavra de Deus. Assim pecou Adão. Sua esposa se pôs a razoar com Satanás. Logo ofereceu a Adão o produto e ele se soltou da palavra e se vendeu. Se rendeu, se entregou. Minha caneta. Está aqui. 18. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Jesus, há um hino que diz: se agora o que eu mais preciso tivesse no hospital é de saúde. Outro diz isso, é daquilo. Outro diz isso, é daquilo. A irmã Muser não pediu a salvação de sua alma porque ela já estava segura. Não pediu da sua irmã que estava na cadeira de rodas porque ela já estava segura. Mas pediu a dos seus filhos porque eles não estavam seguros disso. E ela alcançou aquilo, Senhor. Vai muito do estado em que a gente está. Nós não queremos fazer desses momentos de súplicas para o Senhor vir atender os nossos sentimentos, feridos muitas vezes. Mas nós queremos fazer desses momentos especiais que determinam a nossa vida eterna. Momentos de desejo de colocar a nossa vida em ordem. Dentro dos menores aspectos, os mais simples. De colocar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Todos que estão aqui, Senhor, primam por isso, buscam isto, desejam isto. Não quer ficar embaraçados. Tem que trabalhar, tem que lutar enquanto está nessa dimensão. Só o Senhor ajudando. E o Senhor dando esta voz, essa liderança, essa voz que guia, que dirige, que lidera, que inspira, que redargua, que exorta. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos em pastos verdejantes e guia-nos pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Aleluia, Senhor. E ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tu estás conosco. Tua vara, o teu cajado, eles nos consolam. E o Senhor sempre prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, que são os nossos sentimentos, a nossa razão. Unges as nossas cabeças com óleo, e o nosso cálice transborda. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia seguirão todos os dias, nos seguirão todos os dias da nossa vida. E assim habitaremos no milênio, na glória eterna, na casa do Senhor por toda a eternidade.
Glória a Jesus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.